Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a nossa resenha é sobre Diários da Repressão, segunda edição, um jogo de disputas narrativas sobre a ditadura militar. O jogo foi escrito pelo Fabiano Neme e publicado pela Universo Simulado. E a gente vai tentar aqui, como sempre, apresentar uma visão geral do jogo, qual é a proposta, qual é a pegada, qual é o sistema, cenário, tudo isso para te apresentar esse jogo que é bem diferente, tem uma proposta de apresentar algumas reflexões, sobre esse período tão difícil da nossa história. E com isso a gente tem bastante coisa para falar, então sem mais delongas, bora para a resenha. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, umas informações gerais sobre o livro. Ele é nesse formato menorzinho aqui, formato pocket. Tem aí aproximadamente 30 e poucas páginas, preto e branco, capa cartonada, e ele foi publicado em 2024. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, olha, ele é segunda edição, como eu disse, Então, o que tem a ser dito a respeito da primeira edição do Diários da Repressão, só para dar a informação completa para vocês. A primeira edição ela foi escrita em 2018 pelo Fabiano Neme e foi publicada, salvo engano, somente no formato PDF. E ela era um hack de um outro RPG chamado Shotgun Diaries. Só que assim, o jogo foi reformulado, foi expandido de uma certa forma e o sistema de regras também foi alterado. Por isso, essa segunda edição que ganhou uma versão física também por conta de financiamento coletivo. Aliás, eu já publiquei aqui no canal um vídeo fazendo o unboxing do Diários da Repressão segunda edição. Então, se você quiser ver esse vídeo complementar também, vou deixar aqui no card para quem quiser conferir, beleza? Bom, acho que para a gente começar aqui a explorar o conteúdo do jogo, nada melhor do que a palavra do próprio autor a respeito da obra, Então, a gente tem aqui logo no início do livro essa seção aqui sobre o jogo que eu vou ler para vocês. Então, se liga aí. Diários da Repressão é um jogo de RPG sobre as disputas entre narrativas a respeito da ditadura militar da América Latina. O jogo se passa simultaneamente em duas linhas temporais, uma na década de 70, durante os anos de chumbo, e outra no tempo presente, durante uma investigação das violações aos direitos humanos que foram cometidas pelos agentes da ditadura no passado. Este não é um jogo sobre moralismo, é um jogo para entender como a memória da ditadura militar pode ser manipulada por aqueles que estiveram no poder e que até hoje usam de todas as artimanhas possíveis para manter o passado no passado e preservar cargos, privilégios e sobrenomes. Então, é de se esperar o antagonismo entre os guerrilheiros e o general durante a sessão. Na verdade, esse antagonismo deve acontecer. O general deve agir para preservar os interesses do regime, tanto nos anos 70 quanto no presente, durante a investigação, enquanto os guerrilheiros devem combater o regime nos anos 70 e denunciar o terrorismo de Estado no presente. Bom, nessa sessão aqui, o autor, o Fabiano, ele apresenta vários pontos que não só já direcionam um pouquinho a gente para a proposta do jogo, como também já dão alguns elementos de como o jogo funciona. A gente vai passar por todos esses momentos aqui ao longo do vídeo, mas eu acho que vale a pena a gente fazer alguns comentários iniciais sobre alguns dos pontos tocados pelo Fabiano aqui nessa introdução, vamos chamar assim. Bom, o primeiro ponto que chama logo mais a atenção é que, claro, este é um jogo sobre política. É um jogo que tem política no seu centro, melhor dizendo. Então, assim, eu sei que tem gente que não gosta de misturar política e RPG, mas, assim, particularmente, eu acho isso meio impossível. Porque, na minha opinião, tá, a política, num aspecto mais macro, ela está envolvida em tudo. Então, se no seu jogo tem um rei que é tirano ou um rei que é bonzinho, isso, em algum nível, é política. Se você tem intriga entre qualquer tipo de grupo, facção no seu jogo, isso tem uma pitada de política. Então, assim, talvez não seja a tal da política partidária, mas a política, nesse entendimento mais macro, que é, na minha opinião, ela é encarada em última instância como a sua visão de mundo, O que você acha certo, o que você acha errado, como você ou o seu grupo ali de personagens, de jogadores, vai se comportar diante de algumas escolhas difíceis. Tudo isso, em algum nível, em alguma pitada, para mim, é política. Por isso eu acho meio impossível fazer essa dissociação. Mas, se você é terminantemente contra misturar essas coisas no jogo, ok, sem problemas, esse vídeo não é para você. Tem vários outros vídeos aqui no canal que vão tratar de outros jogos, sem deixar tão explícito assim que eles têm uma pitada de política, mas, de novo, na minha opinião, sempre tem alguma coisinha ali se você olhar com atenção. Outro ponto que eu quero destacar aqui, dessas palavras iniciais aqui do Fabiano, é o seguinte, e isso já vai descambar um pouquinho para como o jogo está organizado, tá? Ele coloca aqui, olha, é de se esperar o antagonismo entre os guerrilheiros e o general durante a sessão. Por quê?
Aqui no jogo, guerrilheiros são os personagens dos jogadores. E o general é o narrador, é aquele que vai controlar ali o jogo, que vai organizar ali, né? Só que diferentemente do que a gente vê em vários outros RPGs, especialmente nos mais recentes, né? Que é tudo, uma construção em conjunto e tal, que o mestre joga junto com os jogadores e tal, que não existe esse antagonismo. Aqui no Diários da Repressão ele existe por conta das mecânicas de jogo, tá? Então assim, só para adiantar uma coisa, que depois eu vou dar um pouquinho mais de detalhes, mas aqui o general ou o narrador, ele não vai jogar dados, né, durante a sessão. Ele vai agir no erro dos jogadores, em cima das falhas dos resultados das jogadas dos jogadores. Então existe sim, se a gente considerar esse aspecto, esse antagonismo ali entre o general e os guerrilheiros, os jogadores. E isso também fica mais presente porque na segunda fase do jogo existe a disputa das narrativas, né, das verdades, vamos dizer assim. Então, de fato, aqui no Diários da Repressão existe em algum nível essa competição, essa disputa, esse choque, esse antagonismo entre jogadores e narrador. Seguindo adiante, para a gente começar já a falar do jogo propriamente dito, né, a gente entra aqui na seção Jogando o Jogo, já esclarecendo um dos pontos que também foi levantado aqui pelo autor nessas primeiras palavras aqui, a questão das duas linhas temporais em que o jogo se passa, ou que o jogo é ambientado. Por quê? A gente vai ter uma primeira fase que se passa ali na década de 70, né, conhecido como os anos de chumbo, que representou basicamente o auge, né, da força repressiva da ditadura, e é aqui nessa primeira fase onde de fato vão ocorrer as missões, vamos dizer assim, né? É aqui que vão entrar em cena os elementos que a gente está mais familiarizado com o RPG. A ficha, as jogadas de dados, a interpretação, né, os resultados, os sucessos e as falhas, mais em relação às jogadas de dados, né? É nessa primeira fase que isso tudo vai acontecer, né? É o confronto direto, vamos dizer assim, né, também entre os jogadores e o narrador no sentido do desenrolar ali da missão, né? As jogadas de dado, a ação, a interpretação, o roleplay, tudo vai ser nessa primeira fase. A segunda fase, né, que é ambientada já no tempo presente, né, no tempo contemporâneo, que é a chamada fase da Comissão da Verdade, também vai existir esse confronto entre os jogadores e o narrador, no sentido de que a segunda fase ela vai tratar de uma investigação sobre as violações de direitos humanos que aconteceram durante a primeira fase, lá durante a década de 70. Então tudo que você jogou na primeira fase vai ser utilizado de alguma forma nessa segunda fase, mas aí a gente não vai ter a questão das fichas, das jogadas de dado e nada disso. Esse segundo momento, ele é voltado, na minha opinião, pelo que eu entendi a partir da leitura, ele é voltado mais para uma questão de você discutir essas possíveis versões, esses acontecimentos, e também, que é uma das propostas do jogo, você refletir tanto sobre os acontecimentos fictícios do jogo, mas que de alguma maneira espelham coisas que aconteceram, né, no nosso país durante a década de 70 e um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, avançando um pouquinho mais, e também de como a verdade ou como as informações podem ser manipuladas. Essas são, na minha opinião, as duas principais reflexões que o jogo propõe. Porque lembra, eu já falei aqui, você vai ter um confronto de versões ali entre o que os jogadores entendem como verdade e as verdades apresentadas pelo general. E justamente desse conflito, desse choque, é que podem ou devem surgir as reflexões e essa percepção de como as coisas podem ser manipuladas. Isso eu acho que são os pontos centrais do jogo. Seguindo adiante aqui no livro, para a gente chegar já na parte da ação, para a gente entender um pouquinho da questão das mecânicas de jogo, né, a gente vai ter aqui, olha, a partir dessa seção aqui dos anos de chumbo, que é a fase, né, que eu acabei de comentar com vocês, que a gente vai fazer o uso de ficha, dos dados e tal, essa coisa toda, como é que isso vai funcionar? O Diários da Repressão, ele se utiliza de mecânicas narrativistas, tá? E vai se utilizar de D6, somente dados de 6 lados, e você vai jogar pilhas de D6. Mas como é que você vai chegar nessas pilhas? Como é que funciona a questão da ficha? Como é que você monta a ficha, né? Então, a partir desse momento, a gente vai falar aqui da parte mais das mecânicas. Ó, eu vou mostrar logo aqui no final, a gente tem um modelo de ficha do personagem, tá? Então aqui a gente vai ter os verbos, que são, entre aspas, aqui como se fossem os atributos do jogo e tal, e a gente vai ter aqui outras características. Então, seguindo a sequência aqui do livro, primeiro a gente vai falar a questão dos verbos, tá? Os verbos, eles vão servir aqui no sistema de jogo para justamente dar início às ações, é o que vai disparar o gatilho das ações, e é a partir disso que você vai começar a montar a sua pilha de dados, tá?
Por quê? O jogo ele vai apresentar aqui 8 verbos, 4 verbos de ação e 4 verbos de reação. Então tudo que você fizer, todas as ações que o seu personagem tomar durante o jogo vão ter que se encaixar de alguma maneira em um desses verbos, tá? Então só para exemplificar aqui para vocês, o livro ele vai trazer os 4 verbos de ação e vai dar alguns exemplos e também vai fazer a mesma coisa com os verbos de reação. Então vamos lá na sequência. Quais são os 4 verbos de ação? Arrebentar, manipular, raciocinar e encantar. Mais ou menos para vocês terem uma ideia quando é que a gente usa cada um deles. Se você quiser usar em posição física ou levantar alguma coisa pesada e tal, força bruta, é arrebentar. Se você quiser manejar objetos e elementos delicados, instáveis, coordenação entre olhos e mãos, isso é manipular. Se você quer compreender um texto cifrado, investigar uma pista, entender como alguma coisa funciona, você vai usar raciocinar. E se você quiser mexer emocionalmente com o personagem, você vai usar encantar. Então esses exemplos básicos já dão uma ideia do tipo de ação que você consegue realizar com cada um desses verbos. Mas existem também os verbos de reação. E quais são eles? Os verbos de reação são resistir, evitar, discernir e perceber. Quais são os exemplos? Se você precisa aguentar um abalo físico, um soco, um tiro, afogamento, veneno, etc e tal, você vai usar o resistir. O verbo que se encaixa é o resistir. Se você quer esquivar ou evadir de algo, você vai usar o evitar. Se você quer reagir a uma pressão mental, como um interrogatório, ou se quiser perceber se alguém está contando uma mentira, você vai usar discernir. E se você quiser notar algo, seja alguém que esteja perseguindo você, ou mesmo uma emoção que o outro personagem está tentando esconder, você vai usar o perceber. Então esses são os usos básicos, os exemplos que o livro dá de cada um desses verbos, de ação e de reação. E aí, claro, uma coisa que é importante dizer, esses verbos, dá até para ter uma ideia, né, a respeito, quando a gente olha aqui a forma como eles são apresentados, eles estão interligados, tá? Ou seja, como é que vai funcionar na prática? Porque a gente vai entrar aqui já na parte de criação de personagem. Os personagens aqui, eles já vão vir meio que pré-prontos, pelo menos no que diz respeito a essa situação dos verbos, tá? As fichas, elas já vão vir com a distribuição de pontos em cada um desses verbos. Então, quando eu estou dizendo aqui, para retomar o raciocínio, que os verbos são interligados, quer dizer que, por exemplo, arrebentar e resistir vão dividir a mesma quantidade de dados. Tá? Porque são verbos que estão relacionados ali, a ação e a reação. Então, arrebentar, resistir, manipular, evitar, raciocinar, discernir, encantar e perceber. Você vai ter um valor de dados, né, de pontos, que vai servir para os dois verbos, tanto o verbo de ação quanto o verbo de reação. Eu acabei de dizer para vocês que os personagens já vêm meio que pré-prontos. Por quê? Essa distribuição de pontos dos verbos ela já vem feita, tá? Então o livro ele vai apresentar 6 perfis de guerrilheiros, 6 perfis de personagem que já vão vir com esses pontos distribuídos. Cada personagem tem 5 pontos. E esses 5 pontos vão ser distribuídos entre as 4 categorias de verbos, tá? Lembra que eles são interligados aqui. Então, geralmente, você vai ter ali 2 verbos com 2 pontos, um verbo com 1 ponto e um verbo sem nada, tá? Lembrando que a quantidade de pontos significa a quantidade de D6 que você vai ter à sua disposição para jogar, beleza? Então, quais são os 6 perfis aqui? Só para vocês terem uma ideia geral. A gente tem o atirador, o engenhoso, o furtivo, o galã, o parrudo e o sobrevivente. Cada um deles já vem com a divisão de pontos aqui dos verbos. Claro, alguns vão priorizar os verbos mais voltados para ações físicas, outros para ações sociais, mentais, etc. Mas essa distribuição já vem feita pelo livro, tá? E aí você pode estar pensando, ok, mas se isso já vem pronto, como é que eu vou personalizar o meu personagem? Como é que eu vou dar aquele toque especial? Como é que eu vou deixá-lo do jeito que eu quero interpretá-lo? Porque, além disso, além da questão dos verbos, a gente vai ter também outras características. E a partir dessas outras características que você vai dar o seu toque especial em cada personagem. O livro vai apresentar aqui 4 outras características que você vai personalizar. Você vai escolher do jeito que achar melhor. Quais são elas? Profissão, convicção, impulso e ferramenta. Como é que elas vão funcionar no jogo? No final das contas, o funcionamento mecânico delas em termos de sistema é exatamente o mesmo. Por quê? O Diário da Repressão é um jogo narrativista. Então tudo vai estar sujeito à interpretação e aquele famoso fazer sentido e se encaixar na ação. Assim como os verbos. Se eu li os exemplos lá, dependendo do tipo de ação que eu estou tentando desempenhar, ela vai se encaixar em algum daqueles verbos. E a partir disso, eu vejo qual é a quantidade de dados que eu tenho disponível para jogar. Essas outras características
quando você conseguir fazer com que elas se encaixem na situação, a mecânica delas é conceder mais um dado para a sua jogada. Então, por exemplo, você tem aqui a primeira característica, profissão. Eu não tenho uma lista de profissões aqui. Eu vou escolher a profissão que eu quiser, a profissão que eu achar que se encaixa melhor com o meu personagem. E toda vez que eu estiver realizando alguma ação que o fato de eu ser daquela profissão específica pode ser entendido como algum tipo de vantagem, algum tipo de bônus para desempenhar aquela ação, eu ganho mais um dado. Simples assim. Outra característica, a convicção. A convicção é o quê? É a crença que molda o caráter do personagem e deve ser específico e resumido em uma frase. Aqui você vai criar uma convicção para ele. E toda vez que essa convicção entrar em cena, toda vez que fizer sentido para que ela seja evocada naquela cena, você ganha um dado extra. Impulso é o outro lado da moeda. O impulso é como o personagem age sob pressão. E aí você vai descrever também. O livro até dá umas sugestões aqui, olha. Usar palavras como sempre, nunca, se acontecer isso, então eu faço isso. E se essa condição, né, acontecer, você ganha um D6 na sua jogada. O funcionamento mecânico é sempre o mesmo. E por último, a gente vai ter a questão da ferramenta. O personagem começa a sessão com um item que considera útil. É como se fosse um equipamento. É um equipamento. Então toda vez que esse item, que esse objeto que você tem na sua posse for útil para a ação que você está tentando desempenhar, você vai ganhar um D6 a mais, né? Então, simples assim. As jogadas básicas de dado, elas vão revirar em torno dessas características. Só uma coisa que é importante mencionar antes da gente chegar na fase de interpretar as jogadas de dados, né? Eu falei aqui dos verbos e eu falei aqui dessas outras características. Mas, mesmo nos verbos que você tem 0 pontos, isso significa o quê? Que eu não vou jogar nada? Como é que funciona isso? Não. Porque você sempre vai ter pelo menos um D6 para jogar. Então a jogada básica vai ser um D6 mais a quantidade de dados que você tiver no verbo que você está utilizando ali, que pode ser 0, aí você só não soma mais nada, e mais um D6 por cada uma dessas outras características que fizerem sentido, que você conseguir encaixar ali no uso daquela cena. Então, na verdade, no final das contas, você sempre vai ter pelo menos um dado para jogar, mas, dependendo da situação, você pode conseguir aumentar bastante essa quantidade de dados, né? Você pode chegar, sei lá, 3, 4, 5 dados, depende do que você conseguir encaixar ali na situação que o seu personagem está vivenciando. Então vamos lá, pessoal, seguindo adiante aqui no livro, agora que a gente já sabe como montar a nossa pilha de dados, a gente já sabe quantos dados a gente vai jogar, chegou a hora da gente aprender como é que funciona a rolagem de dados aqui, né? Como é que eu vou interpretar os resultados. Fui bem sucedido ou não? Como é que eu sei? Bom, aqui o Diários da Repressão, ele vai trabalhar com aquela ideia de diferentes possibilidades a partir do resultado do D6. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, se você tirar de 2 a 5 no D6, isso significa um sucesso parcial. Ou seja, você consegue fazer o que você pretendia, mas tem alguma complicação. Não saiu exatamente do jeito que você queria. A ideia é essa. Se você tirar 1 no dado, isso é uma falha. E o que significa a falha aqui no Diários da Repressão? Significa que o general, o narrador, ele vai poder impor alguma complicação. Seja alguma complicação que vai interferir na ação que você está tentando fazer, né? Ou ele pode aplicar também uma condição ao personagem, uma condição negativa, um ferimento, alguma coisa assim. Isso também é muito narrativo. É uma condição negativa, tá? Ou existe uma possibilidade aqui além, que o general vai pegar essa sua falha e vai guardar para um uso futuro, vai guardar para usar na segunda fase do jogo, na Comissão da Verdade. Lembra que eu mencionei para vocês que o narrador aqui, o general, ele age em cima da falha dos jogadores? Então tá aqui. Como é que funciona aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia? Na segunda fase, cada um dos grupos vai ter direito a escrever uma verdade, tá? Só que, por exemplo, se o jogador tirar uma falha, o general pode, ao invés de complicar a situação deles ali imediatamente, pode guardar essa falha para quando chegar lá na segunda fase, ele poder escrever uma verdade a mais. Entendeu? Então, assim, no final das contas, em relação ao general, ele vai ter que fazer esse controle, ele vai ter que fazer esse balanceamento, vamos dizer assim, de quantas vezes ele vai usar as falhas dos jogadores para complicar a vida deles naquele momento lá, dos anos 70, da primeira fase, e quantas dessas falhas ele vai guardar para o uso futuro, para ter direito a escrever verdades adicionais na segunda fase. Um pouco da mecânica do jogo e do lance, da graça toda, é você fazer esse jogo ali de estratégico também, né? E só para fechar essa questão das falhas, tem ainda uma outra possibilidade. Se o jogador tem apenas um dado para jogar, ele joga e tira 1 nesse dado, o que acontece? Nessa situação específica, é o general que vai descrever o resultado da cena.
Tá? Então o controle é totalmente repassado para o general nessa situação específica, em que o jogador tem apenas um dado, ele joga e tira um. Então olha só, para a gente fechar essa parte aí de jogadas de dados e interpretação de resultados. Se eu já falei até agora de 1 a 5, está faltando só o 6. Então, obviamente, o 6 ele é o sucesso completo, vamos dizer assim. Né? Ele é o sucesso sem complicações. A sua ação, né, a ação do seu personagem, saiu exatamente como ele previa, sem nada de errado. Mas é só isso? Não, não é só isso. O 6 aqui no Diários da Repressão, ele também vai adquirir características extras se você, por acaso, na sua jogada de dados, conseguir tirar mais do que um 6. Lembra, você pode jogar vários dados, pode jogar 2, 3, 4, depende da situação ali. E quanto mais números 6 você tirar, melhor. Você vai não só melhorando a qualidade do seu sucesso, mas você pode ter outros usos específicos, tá? Para esses sucessos adicionais, que vão estar descritos aqui no livro, tá? Então eu vou selecionar aqui para vocês só algumas possibilidades, as principais. Então, se você, jogador, tira 6, tira sucessos extras, o que você pode fazer com esses resultados? Você pode utilizar o sucesso extra para você descrever completamente a cena sem nenhuma complicação, né? Sem nenhum tipo de interferência, descrever da maneira que você quiser, ou seja, da maneira mais favorável para o seu personagem. Você pode utilizar esses sucessos extras para limpar uma condição. Lembra, eu acabei de falar, se você tiver falha, o general pode impor uma condição negativa para o seu personagem. Então você pode usar esse sucesso extra para anular essa condição negativa. Você pode utilizar também duas manobras, eu vou chamar assim, né? Que são forçar a barra ou dar uma mão. O que seriam essas manobras? Seria uma maneira de você ajudar outros integrantes do grupo. Olha só, o dar uma mão, você pode oferecer um 6 para adicionar um dado à pilha de dados de outro personagem. Ou seja, você pode usar esse seu sucesso extra para conceder um dado extra para algum outro jogador, num teste futuro, tá? Então, assim, sugestão, eu acho que isso aí, se você decidir utilizar dessa forma, eu acho que vale a pena você ter algum tipo de marcador, para você saber quantos dados extras você pode distribuir aí para os outros integrantes do seu grupo. E a outra manobra é forçar a barra. Você pode usar um 6 para adicionar uma pilha de dados do seu personagem. Tá? Se você não conseguir nenhum sucesso nessa jogada, o seu personagem recebe uma condição. Ou seja, você pode utilizar o sucesso extra para ajudar um outro coleguinha de equipe lá, sem nenhuma condição, vamos dizer assim, né? Sem nada ruim. Você só concede o dado extra para ele, ou você pode usar você mesmo esse dado num teste futuro. Mas aí, se você falhar na jogada que você usou esse dado extra, você recebe uma condição negativa. Aí são os riscos dos dados, né? E só para fechar mesmo, ainda tem um último uso aqui desses sucessos extras. Da mesma forma que o general pode guardar a sua falha para transformar em uma verdade adicional lá na segunda fase do jogo, você também pode guardar um sucesso extra para transformar numa verdade adicional lá na segunda fase. Então percebe, só reforçando aquilo que eu comentei ainda há pouco. No final das contas, você vai ter um pouquinho desse lance de estratégia de quando é mais interessante você usar o seu sucesso extra para melhorar alguma coisa nos seus testes ou para se livrar de alguma condição, e quando você pode guardar esse sucesso para transformá-lo em uma verdade extra a ser utilizada na segunda fase do jogo. Seguindo adiante, o próximo ponto que eu quero dar destaque aqui com vocês é a questão da missão, tá? Aqui o livro, ele vai trazer alguns exemplos só, tá? Para você se inspirar e criar a sua missão. Mas no final das contas, qual é a ideia central aqui, olha? A missão na fase Anos de Chumbo deve ser uma operação de alto risco, com personagens colocando a cara à tapa para enfrentar os agentes da ditadura. O general pode usar os exemplos abaixo para criar a sua missão. Mas além disso, né, além de criar a missão, um outro ponto importante do jogo é que vocês, na verdade, já começam a missão quando alguma coisa dá errado. Tá? É o que o livro chama aqui de In Merda Res. Por quê? Diários da Repressão não é um jogo sobre planejamento, é um jogo sobre ação. Ao iniciar a sessão, o general deve considerar que o plano já foi feito, já foi executado e já deu errado. Então, a ideia é que os jogadores lidem com as consequências do fracasso da missão, para ainda assim fazer a coisa funcionar. Então, a ideia aqui também é um jogo rápido, dinâmico, que você não perde muito tempo, não. Vocês tinham um plano, vocês começaram a executar o plano e alguma coisa deu errado. Desse ponto em diante, o jogo começa. A ideia básica é essa. Alguns outros pontos que eu acho que vale a pena mencionar aqui antes de a gente avançar para a segunda fase do jogo. O livro vai trazer aqui algumas observações para o general, que é no sentido de como é que ele deve proceder ou como ele deve jogar. Então aqui ele vai tratar um pouquinho daquela situação que eu comentei já aqui com vocês, de você ter o equilíbrio entre as vezes que você vai utilizar as falhas dos jogadores para complicar a situação deles e as vezes que você vai utilizar essas falhas para guardar
para ter verdades adicionais na segunda fase do jogo. Mas uma coisa que é importante também, que eu ia esquecendo de mencionar, é o seguinte: quando o general usa as falhas, ele pode impor condições negativas ao personagem, a um ferimento ou alguma coisa assim. Cada condição negativa que o personagem tem significa menos um D6 na pilha de dados. Por isso que é importante também para o personagem, quando ele consegue sucessos extras, ter a oportunidade de usar esses sucessos extras para limpar as condições, para retirar as condições. Por quê? Se o personagem acumular 5 condições, ele está fora do jogo. Ou ele morreu, ou ele está fora de combate, alguma coisa nesse sentido. Mas existe também uma outra possibilidade. É o que o livro descreve aqui nessa sessão de tortura. A gente sabe que esse é um tópico sensível, o livro trata um pouquinho sobre isso também, mas a mecânica em si, o resultado mecânico do jogo, não é nada de outro mundo. É simplesmente o fato de que se você não consegue resistir a esse momento, qualquer 6 extra que você tenha guardado para transformar em verdade adicional, vai ser absorvido pelo general. Ou existe a possibilidade também do seu personagem se tornar um traidor, né? Virar a casaca, virar um X9 e passar a ajudar as forças da repressão, e não mais ser 100% um guerrilheiro, né? Mas claro, esses assuntos, esses temas, eles devem ser tratados com cuidado, com atenção e conversados ali com a mesa antes de você, de fato, colocar isso. E o livro também, em nenhum momento, ele incentiva ou diz que você precisa fazer descrições gráficas desses procedimentos, tá? Nada disso. Aqui no livro é só uma mecânica de jogo e o que ela vai resultar. Mas não custa nada alertar, né, todo mundo a respeito dessa situação. Seguindo adiante, para a gente já encaminhar para o final desse vídeo, falta comentar um pouquinho sobre a questão da Comissão da Verdade, tá? A segunda fase do jogo. Como vocês podem perceber, olha, é um tópico bem curtinho, ele é só isso aqui, mais esse pedaço, porque no final das contas, aqui a gente não vai mais ter jogada de dado, ficha, nem nada disso. Aqui é aquele momento do jogo que eu chamei no início do vídeo de um momento de discussão no sentido de debate e no sentido de reflexão. Por quê? Qual é a mecânica básica aqui? No final das contas, cada grupo, os guerrilheiros e o general, vão poder escrever uma verdade. Só que assim, quem guardou dados tem direito a verdades adicionais. Mas aqui, no final das contas, como eu entendi, o objetivo principal é você promover esse momento de reflexão. Tá? Não existe, segundo o meu entendimento, quem ganhou e quem perdeu. Não, a partir dessas verdades que foram construídas em função dos acontecimentos do jogo, das situações que vocês vivenciaram durante o jogo, é que as reflexões vão surgir. A única regra que o livro coloca aqui em relação a essa fase é o seguinte, olha só. O general, ele pode criar uma verdade que contradiga uma afirmação dos guerrilheiros, uma verdade dos guerrilheiros, mas o contrário não pode acontecer. Ou seja, o general pode torcer, vamos dizer assim, a verdade para contrapor o argumento dos guerrilheiros, mas os guerrilheiros não podem fazer a mesma coisa com o general. A única regra, orientação que o livro vai trazer aqui em relação à Comissão da Verdade é essa, tá? E só reforçando, o objetivo final do jogo, na minha opinião, é provocar essa comparação, né? Essa comparação crítica sobre o que é verdade, sobre o que é manipulação e tal, e como isso é utilizado até hoje, né? E especialmente hoje, na era que a gente vive, para defender certos interesses, para manter certos privilégios, esse tipo de coisa. Então, no final das contas, é um jogo diferente também, porque o objetivo dele não é, sei lá, salvar a princesa, matar o dragão, nem nada disso. O objetivo é promover essa reflexão sobre esse tema tão difícil e tão necessário que é a ditadura militar, né, que até hoje repercute, né, no nosso país. E só para fechar mesmo as informações aqui do livro, nas últimas páginas a gente vai ter um dicionário de termos, tá? Relacionados a termos da época, do período, para ajudar ali na imersão e no entendimento de algumas situações. Então a gente tem aqui anos de chumbo, agentes da ditadura, comissão da verdade, guerrilheiro, resistência, ditadura militar, vários verbetes para ajudar a entrar no clima do período, beleza? E como sempre, né, como não pode deixar de ser, no final de cada livro da Universo Simulado, a gente tem aqui uma página dedicada a grupos de atenção, tá? Então, se você ou alguém que você conhece está de repente precisando de ajuda, está sofrendo algum problema que está sendo difícil de lidar, talvez aqui você encontre a ajuda que você precisa ou o primeiro passo para buscar essa ajuda. E com isso a gente fecha a nossa resenha de Diários da Repressão, segunda edição. Espero que vocês tenham curtido, descobrir um pouquinho mais a respeito desse jogo. Quem ficou comigo até o final, muito, muito obrigado mesmo. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa aí o seu like, o seu comentário e a gente vai se encontrando nas próximas resenhas.